Fala aí, meus amigos, vamos que vamos para mais um vídeo. Teclas Daniel na área, Dia do Trabalhador, estamos aqui trazendo conteúdo para vocês, um excelente feriado para cada um de vocês aí, rapaziada. Olha só, vamos comentar algumas informações do São Paulo e hoje, assim como fizemos no mês passado, vamos fazer aqui a avaliação do mês do São Paulo, os jogos que teremos pela frente, os confrontos, jogos difíceis. Vai ter Libertadores, Copa do Brasil, né? Brasileirão. Vamos analisar os confrontos do São Paulo de uma forma assim bem rápida, né? Pra gente ver quantos pontos o São Paulo pode fazer, se o São Paulo vai sofrer ou não contra esses adversários que teremos pela frente nesse mês de maio. O mês de abril fizemos isso, né? E foi até um saldo positivo na minha visão, porque o São Paulo teve diversos desfalques. Esse mês de maio, vários jogadores estão retornando. Amanhã já deve ter novidade no time do São Paulo. Então, o mês passado, por tudo que aconteceu, desfalques, lesões, o São Paulo teve um saldo muito positivo, pessoal. E eu não esperava isso. Sendo bem sincero para vocês, e até comentei com vocês na oportunidade, olhando o futebol que o São Paulo vinha jogando até então, né? Era um mês preocupante. E o São Paulo passou bem, era um mês que até o Zubeldia poderia cair e agora segue aí invicto, né? Sem perder. Claro que com muitos empates, mas é um ponto positivo que ele teve aí, né? De não perder, ganhou alguns jogos, ganhou o jogo de Libertadores. E vamos ver se o São Paulo consegue fazer melhor nesse mês de maio. Temos informações também sobre o Nestor. Vou trazer para vocês a escalação do São Paulo contra o Fortaleza e muito mais aqui nesse vídeo. Mas antes, peço para você agora, se possível, sobe o likezão. É muito importante seu like, junto com a sua inscrição. Se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, conto com o seu apoio. Vamos lá então, primeiramente, vamos já fazer a avaliação dos jogos desse mês de maio do São Paulo. Aqui na tela para vocês, rapaziada, o primeiro confronto que vai ser amanhã contra o Fortaleza. O Fortaleza está a 9 jogos sem vencer, vem aí precisando fazer um bom resultado contra o São Paulo. Vai ser um jogo difícil, tá? Vai ser um jogo complicado para nós e o São Paulo vai ter que vencer esse jogo, já empatamos demais. E amanhã na nossa casa, com um pouco mais de 30 mil torcedores, essa expectativa mais ou menos para amanhã. Até onde eu pude apurar, o São Paulo vendeu cerca de 26 mil ingressos para o jogo de amanhã. E o público vai ser um pouquinho melhor do que o jogo contra o Ceará. Essa é a expectativa. No jogo contra o Ceará, o São Paulo vendeu 29 mil e poucos ingressos. Mas continuando aqui, né, o Fortaleza, acredito que o São Paulo consiga um resultado positivo, que é a vitória. Já deixa até um palpite aqui de 2-1 pra gente amanhã, tá? E olha só, e depois, na terça-feira, o São Paulo vai enfrentar o Alianza Lima, talvez com mais opções no banco de reservas, né? Os jogadores aí voltando de lesão e tal. Oscar pode aparecer, novidade aí, né? Até o Pablo Maia pode virar opção pra gente. E quanto ao Alianza, cara, vai ser um jogo difícil também fora de casa. Cara, não vai ser jogo fácil pro São Paulo, né? E o São Paulo vai ter uma sequência de jogos complicados aí, né? Então, contra o Alianza está na terceira colocação com 4 pontos na Libertadores. Se vencer, empata com o São Paulo em pontuação, né? E coloca na briga o Alianza Lima. Caso o São Paulo vença o Alianza Lima fora de casa, o São Paulo praticamente tira o Alianza Lima da Libertadores, né? Ou até vai brigar ali com o segundo colocado, Libertad, mas o São Paulo complica a vida deles e a gente meio que já garante a classificação. Então é uma decisão esse jogo, que o São Paulo pode já tirar um rival ali da sua cola para brigar pela liderança e a classificação e ficar tranquilão, ou colocar o adversário ainda vivo para buscar a classificação da Libertadores, e o São Paulo ainda correrá um certo risco, né, na classificação. Então é um jogo chave esse do Alianza Lima. Eu até preservaria o Alisson para o jogo de amanhã contra o Fortaleza. Ele está vindo com uma sequência grande de jogos, e contra o time do Alianza Lima eu iria de Alisson. Então amanhã eu pouparia ele e descansaria ele, tá? Depois o Palmeiras, jogo fora de casa. Esse jogo deve ser na Arena Barueri, tá? Então, cara, é clássico. Clássico é clássico, jogo complicado. Dá pra gente, cara, vencer o Fortaleza, depois empata com o Palmeiras fora de casa, não seria um mau negócio. Depois tem o Libertad na nossa casa, e para mim é obrigação a vitória. Acredito que o São Paulo vence essa partida. Depois tem o Grêmio, também na nossa casa. Jogo aí que também vai ser um pouco complicado, né? O Grêmio também não tá nessas coisas, e teremos o reencontro com o Thiago Volpi, hein, rapaziada? Olha só, hein? Será que vai tomar golaço do São Paulo?
ficaremos na expectativa. Depois tem o Náutico, jogo fora, aí o São Paulo vai definir a sua classificação. Eu acho que o São Paulo vence também lá fora de casa, acredita aí na classificação do nosso tricolor. Depois tem o Mirassol, também no Morumbi, aqui também para mim é obrigação a vitória do São Paulo, acredito na nossa vitória. Depois tem o Tajeres, também no Morumbi, jogo pela Libertadores, onde ali o São Paulo já sela a classificação de vez, né, e talvez a liderança. E depois teremos aí para fechar o mês de maio contra o Bahia de Rogério Ceni lá na Bahia. Pessoal, vou interromper um pouquinho esse vídeo para falar da Mais Ágil, que é a melhor empresa para você antecipar o saldo do seu FGTS. Uma empresa seríssima, parceira aqui do canal Teclas Daniel há mais de 3 anos, já ajudou muita gente e pode te ajudar também. Eu vou deixar o contato dos amigos aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. É só chamar os parceiros e falar que viu pelo nosso canal, que você vai ter um super atendimento e você poderá antecipar o seu saldo do seu FGTS e em até 24 horas esse saldo poderá estar já em sua conta. Então, se a gente for olhar, cara, são jogos que dá para o São Paulo vencer, dá para o São Paulo fazer bons jogos, né, e trazer resultados positivos. É um mês de jogos difíceis, igual a gente viu aqui, é um jogo fora de casa com a Alianza Lima, o próprio Fortaleza, querendo ou não, é um jogo um pouco difícil aqui com a gente. O Fortaleza geralmente complica a vida do São Paulo, tem clássico, tem outro jogo de Libertadores, depois tem Grêmio, que precisa também melhorar um pouco no campeonato. Cara, é um mês que dá para o São Paulo superar as expectativas, né, cara? Esse é um mês de muitas alegrias. Essa é a expectativa que teremos já com a volta dos lesionados, que o Zubeldia vai ganhar. O Zubeldia não tinha muitas opções, porque não conhecia talvez algumas opções que tinha no elenco, né? E ele começou a abrir os olhos, viu o Marcos Antônio. Ontem aqui no canal eu falei também sobre a coletiva, o que ele disse do Marcos Antônio. E o Zubeldia começa a ganhar peças, né? Começa a ganhar peças. Ó, esses jogos, né, que eu coloquei aqui para vocês na tela, eu estava acompanhando no site do Flash Score e tem um aplicativo para você baixar. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui embaixo na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. Cara, é um aplicativo sensacional, você acompanha o que está acontecendo no momento, quais casas de apostas está pagando mais para cada jogo. Eles filtram isso direitinho para vocês. Baixa lá que você vai ajudar demais o nosso trabalho, o link está aqui na descrição do vídeo. E quero trazer para vocês também aqui nesse vídeo essa publicação no X que me chamou a atenção. Eu achei legal trazer aqui para o vídeo também. Olha o que esse perfil, o Vitor, camisa 10, 1930, acabou comentando. Olha só, eu tenho a sensação que no futuro iremos olhar para esse período de desfalques como um evento positivo. Se não fossem as lesões, talvez não ganharíamos opções importantes, como o Alves e o Ferreira, ou tivéssemos a crescente de Marcos Antônio e também o Ferreirinha. Há males que vêm para bem. Eu concordo totalmente com o Vitor, tá, rapaziada, aqui que ele disse, tá? O São Paulo não tinha, assim, opções no mercado para poder fazer uma excelente contratação, né? Questão de contratação de peso e tal. E o São Paulo conseguiu arrumar alternativas com a base, né? E também o Zubeldia conheceu um pouco mais aí o Marcos Antônio, que enxerga ele hoje como uma peça importante para nós. Daí eu aproveitei e fiz também um repost, né? E falei assim, excelente ponto. Vale lembrar que o Zubeldia ainda preferia o Lisieiro do que o Marcos Antônio em alguns momentos no ano passado. Na última coletiva disse que gostaria de ter olhado o Marcos Antônio como está há meses atrás, há 3 meses no caso ele falou, né? Hoje só colocou por necessidade, igual fez com a base. E realmente isso aconteceu, cara, não é nenhuma mentira. Então, com as lesões que o São Paulo teve nesse período, o Zubeldia foi meio que obrigado a escalar alguns jogadores e ser surpreendido com o futebol de cada um deles. E o São Paulo hoje ganha com isso. O São Paulo ganhou o Alves, ganhou o Rian Francisco, ganhou o Lucas Ferreira, o Marcos Antônio mostrando aí o porquê é jogador de Europa. E o São Paulo hoje só ganhou com isso. É um lado muito positivo. E agora é um momento crucial da temporada. O São Paulo vai receber todos à disposição que estavam no DM.
e o São Paulo com o Zubeldia só tem a ganhar com isso a partir de agora. Quero a sua opinião, o que você achou dessa parte do vídeo? É muito importante você deixar o seu comentário aqui embaixo. Olha só, pessoal, eu quero falar também sobre os ingressos, né? O São Paulo, mais uma vez, o público não deve ser um dos melhores, né? E o São Paulo não faz nenhuma ação, não faz nenhuma mudança nos valores dos ingressos. O Flamengo, no jogo contra o Bahia, diminuiu os valores. Vai ter ingresso a partir de R$20. E o São Paulo hoje, o mais barato é 50. O São Paulo poderia fazer alguma coisa, aproveitar esse momento que o torcedor não está lotando o estádio para fazer uma ação, convocar o torcedor para lotar nossa casa. E o São Paulo, o marketing do São Paulo não faz nada, cara. Estamos perdendo uma oportunidade de abraçar o torcedor, chamar o torcedor em um momento importante da temporada e o São Paulo não faz nenhuma ação referente a ingressos. Eu sei que o clube precisa de grana, precisa faturar, mas não dessa forma, cara. Não faturar em cima do verdadeiro São Paulino, que é o torcedor aí do tricolor, né? Quero saber o que você pensa, deixe sua opinião aqui embaixo também. Olha só, as novidades para o jogo contra o Fortaleza. O Alan Franco está sendo até cotado para estar entre os relacionados desse jogo, surpreendendo na sua recuperação. Foi somente um susto mesmo que ele teve na última partida e pode estar à disposição do Zubeldia. Eu não levaria para jogo, tá? Eu deixaria ele descansar, se recuperar ainda mais para ir focado na decisão pela Libertadores na terça-feira. Entre hoje e amanhã o São Paulo vai definir o melhor, né, se leva ou não para jogo o Alan Franco. Eu não levaria. Já o Lucas Moura está praticamente confirmado e deve estar no banco de reservas pelo menos nessa partida, deve iniciar no banco e deve entrar alguns minutinhos para depois ter uma maior minutagem na partida pela Libertadores na terça-feira. Ferreirinha também treinou normalmente e pode estar relacionado também nesse jogo. Arboleda, Pablo Maia e Oscar ainda seguem fora e podem aparecer na partida da Libertadores na terça-feira. Então essas são as novidades aí do São Paulo, dos lesionados no momento. E a provável escalação do São Paulo para amanhã é a seguinte: Rafael no gol, Cédric Soares, Juan Tressoldi ou Alan Franco, Ferrarese ou Sabino, Wendel, Alisson, Bobadilha, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Luciano ou Ferreira e André Silva. Essa é a provável escalação do São Paulo para amanhã e quero o seu palpite aqui embaixo. Quanto que vai ser esse jogo. E o jornalista Alexander Vieira, ele lembrou a situação do Nestor lá no Bahia. Como que está a situação dele? O Bahia vai comprar ou não? Olha só, rapaziada, ele disse, né, lembrando aqui a situação atual do Meia, ele precisa atingir uma meta de 25 jogos lá. E ele já jogou 19. Se ele completar essa meta, aí o Bahia vai ser meio que obrigado a contratar de forma definitiva o Nestor. Aí pagará ao São Paulo cerca de 30 milhões de reais. No último confronto, ele jogou contra o Paysandu e tem uma média de minutos aí de mais de 45 por partida, tá? Então, o São Paulo já tem mais ou menos essa receita meio que garantida, né, do Nestor, esperando, né, a conclusão dessas metas para ficar um pouco mais tranquilo, para ver o que o São Paulo vai precisar fazer referente a vendas na próxima janela ou até no final da temporada. Lembrando que o São Paulo ainda neste ano precisará vender alguns jogadores e atingir uma receita de vendas de 85 milhões, que é o que resta para o São Paulo atingir a meta nessa temporada. E essas são as informações do dia de hoje. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!